Tudo bem, pessoal? Aqui é o Juliano Carneiro e a gente vai iniciar mais um tutorial do nosso Cinema 4D, e hoje a gente vai falar sobre Dynamics. Hoje a gente vai fazer um spline, um objeto que vai seguir o caminho desse spline. Então vamos lá. Esse projeto eu segui um tutorial do Grayscale Gorilla, que é muito conhecido no Cinema 4D pelos tutoriais dele, e muita gente pediu para eu explicar como é que foi feito o videozinho do Collider. Então eu estou tentando meio que traduzir o tutorial do Grayscale Gorilla, mas o crédito é deles, e depois eu vou colocar o link também do vídeo original da própria Grayscale para quem quiser assistir. Então vamos lá. Eu vou criar então uma esfera. Vou aumentar um pouquinho aqui a resolução dela, aumentar a subdivisão em 48 para deixar ela um pouquinho mais redondinha. E o que que eu quero? Eu quero que essa esfera aqui, ela caminhe em cima de um spline. Posso fazer qualquer spline. Eu vou pegar um pronto aqui, para ficar mais legalzinho aqui. Vou pegar uma helix e vou deitar ela aqui. Vou alterar o eixo dela para XZ. O que que eu vou fazer aqui então para tornar isso aqui um caminho? Tá? Eu vou alterar o rate aqui, vou deixar em 0. O start radius em 0 também. E vou aumentar o end angle aqui, ó, tá? Um pouquinho, para eu ter um caminho aqui, ó, certo? Vou diminuir o tamanho aqui da minha esfera, tá? Deixar ela menorzinha, mais ou menos isso aqui, tá bom? Aí vou usar isso aqui como modelo de fazer minha esfera caminhar sobre esse caracol aqui. Como é que eu vou fazer isso? Para que eu use o spline e possa usar esse spline como um caminho, eu vou usar ele em conjunto com o MoGraph. Deixa eu explicar como é que vai ser esse procedimento aqui. Eu vou criar um cloner, tá? Vou colocar minha esfera dentro do cloner, e no cloner eu vou usar só um objeto. Por que isso? Porque agora eu posso usar, junto com o cloner, os effectors do MoGraph, e vou usar o spline. Porque se eu tivesse só objeto eu não poderia usar essa opção. Então, como eu tenho o cloner aqui, do MoGraph, ele já se encontra aqui no effector. Ó. Perdão. Então, o que que eu vou fazer agora? Nesse spline aqui, né, eu vou usar, ele tá pedindo, o spline pede um spline, então eu vou usar esse helix, que também é um spline. Vou colocar ele aqui no spline. Então, o que que eu consegui com isso agora? Aqui no offset, agora, ó, eu vou movimentar, e eu movimento lá a minha esfera em cima do spline. Ó, que legal. Tá? Deixa eu só aumentar aqui então os meus frames aqui, que vocês vão entender por que depois. Eu vou colocar ele em 300 aqui, que foi o que eu usei no meu videozinho lá. Tá? Então eu coloco em 300 aqui. Tá? Vou aumentar aqui. Isso é a título de velocidade, vocês vão entender por que depois. Tá? Então o que que eu faço agora? Deixa eu criar um floor também. E agora que começa a parte divertida aqui. Nessa minha esfera, eu vou usar um Dynamics, tá? Um simulador, perdão. Aqui então vamos usar o Rigid Body na nossa esfera. E no floor, um Collider Body. O Rigid Body simula um corpo sólido, e o Collider Body seria o corpo de colisão. Então, um corpo sólido batendo num corpo de colisão, nós teremos o quê? Um atrito. Essa é a ideia. Então, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro, aqui na nota tag da esfera, eu tenho que alterar algumas coisas aqui para dar certo, tá? Para funcionar. Force, aqui, na força da nossa esfera, eu tenho que alterar, porque ó, eu apliquei
a tag Collider Body aqui e a tag Rigid Body aqui. Se eu aplicar o Play agora, ó, a minha esfera salta. Tá? Então eu não quero isso. Eu quero que ela se mantenha na posição. Por quê? Porque ela tende a expulsar o meu Collider Body, tende a expulsar o Rigid Body. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir uma posição, um follow position aqui. Tá? O que eu faço aqui então? Coloco um valor aqui, sei lá, 13, 15, 20, independente. É um valor para quê? Para que esse corpo se mantenha em contato com o meu floor aqui. Tá? Então agora o que acontece? Ó, ele fica ali. Ó. Se você notar, ele está em um pequeno movimento. Tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar o keyframe aqui. Deixa eu só voltar no meu spline. Vou colocar o offset em 0. Vamos fazer o nosso início aqui no início da nossa spline aqui na Helix. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar um keyframe aqui. Como é que eu faço isso? Aqui no offset, nessa bolinha aqui, ó, eu seguro Ctrl apertado e clico nela. Então eu cliquei e criei um keyframe aqui. Eu levo ele lá perto do final. Vamos colocar aqui 250, 260. Tá? Aí o que eu faço? Coloco em 0 aqui. Tá? E seguro o Ctrl de novo e clico em outro keyframe. Pronto. O que eu fiz aqui agora? Tá? Quando eu clico no play, ela vai se movimentar e vai até o final, seguindo o nosso spline agora. Essa é a nossa ideia. É bem simples, bem tranquilo de fazer. Mas, agora como é que eu vou fazer isso, deixar mais divertido, mais legal isso aqui? Então vamos fazer assim, vamos criar um material. Tá? Deixa eu ver aqui. Para cor, vamos usar um Surface Tiles. E aqui, vamos deixar esse Tiles aqui com cara de xadrez aqui. Clica na imagem e só altera as cores do jeito que você quer aqui. No vermelho eu quero que fique preto. Vamos deixar tudo preto. Ok. No azul, quero que deixe preto também. Quero tudo preto e branco. E no cinza vamos colocar branco, obviamente. Então tá aí, criei um tabuleiro de xadrez aqui. Eu vou colocar isso na minha esfera. Tem que ser na esfera, não adianta colocar no cloner, tá? Na esfera. Tá aí. Agora se eu clico em play, tá ali a minha esferinha brincando em cima do spline. Eu usei uma Helix, você pode usar o que você quiser, tá? Você pode usar aqui qualquer uma desses formatos aqui, pode criar o seu à mão livre, pode fazer do jeito que você quiser, use a sua imaginação. Tá? Então vamos criar agora essa esfera de colisão aqui, como foi mostrado no vídeo de demonstração. Como é que eu vou fazer isso? Crio mais um cloner, MoGraph, cloner, tá? Crio outra esfera, aqui, coloco a minha esferinha dentro do outro cloner aqui, e agora eu vou alterar esses valores aqui. Né? A primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho da minha esfera, vou deixar ela menorzinha, e no cloner eu vou alterar alguma coisinha aqui. Vamos colocar no modo Grid Array, tá? Vamos alterar aqui o eixo Y em 1 só, para ter só uma camada de esferas, e vamos aumentar aqui essa quantidade aqui, vamos encher de esfera aqui, ó. Aí ficou legal. Afastar um pouquinho elas uma das outras aqui, para elas não ficarem colidindo já sozinhas por nada aqui. Assim. Aí. Podemos até aumentar um pouquinho o tamanho delas agora. Vou colocar meio parecido isso aqui de tamanho por
350, 350. Ai, agora é só aumentar o tamanho delas um pouquinho. Ops, eu errei aqui. Perdão. Tenho que ir na minha esfera do cloner e aumentar ela. Para daí ela aumentar também. Tá? Deixa eu diminuir um pouco a quantidade aqui. Vamos colocar o espaçamento um pouquinho menor aqui. Vamos por 300. 300. Ai, deixa eu só diminuir também a minha esfera, o tamanho dela. Isso, assim ficou legal. E o que eu vou fazer aqui? Agora, eu vou pegar essa minha esfera e vou duplicar ela. Aí eu vou colocar ela de volta lá, dentro do cloner de novo. Já explico por que eu faço, por que eu fiz isso aqui. Vou criar um outro material, vou deixar ele na cor preta, vou aplicar uma reflexão nele aqui, só que bem baixinha aqui, vou colocar ela em 3% mais ou menos. Assim. Vou fazer uma cópia desse material, só segurar o Ctrl, arrastar o material, ele cria outra cópia. Dou 2 cliques e só vou alterar a cor aqui para vermelho. Ele já está no vermelho aqui, eu só puxo a barra para cá para definir uma cor e puxo de novo aqui e tenho o vermelho. Pronto. Agora eu coloco cada uma dessas cores aqui, ó, o vermelho e o preto, em cada uma das esferas. Aí, ó, o que vai acontecer? Elas já ficam definidas nas cores. Tá faltando alguma coisa aqui. O que é? Eu tenho que também definir um corpo de colisão ou um corpo rígido para essas esferas aqui. Então eu vou colocar o mesmo corpo rígido da minha esfera aqui para o meu cloner lá, né, para essas esferas aqui. Ó. Então essa, ops, perdão, essa daqui e essa daqui. Pronto. Vou tirar esta cor aqui, essa cor aqui que duplicaram junto, tá? Mas eu tenho a mesma tag de colisão. Deixa eu só levantar ela um pouquinho aqui, as minhas esferas, pegar meu cloner inteiro, levantar ele para ficar mais no nível do chão aqui. Ah, perdão, minha esfera. Só um segundinho aqui, deixa eu me localizar. Aqui. Pegar o meu floor. Baixar ele um pouquinho. Pronto, mais fácil. E se eu clico no meu play agora, olha o que acontece. Elas ficam passando por cima uma da outra ali, ó, com essa movimentação sem sair do lugar. Por que isso está acontecendo? No meu Dynamic Bars aqui, ó, só um segundinho. Então, aqui no meu Dynamic Bars, aqui na minha tag de Rigid Body, o meu Follow Position estava copiado aqui da minha esfera. Tá? Isso aqui mantém o objeto o mais próximo possível do spline que ele está vinculado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu só vou mudar esse valor para 0, tanto aqui quanto aqui também. Tá? Então o que acontece agora quando eu clico no play? Ele afasta tudo, manda tudo embora. Tá tudo aí, ó, tá feita a bagunça agora. E tá aí um testezinho bem simples e bem divertido para se fazer com os dinâmicos, os dynamics do cinema 4D. Depois disso, o que você pode fazer aqui? Por que eu coloquei o 300 frames aqui? Ó? Porque se eu diminuir o número de frames, a minha bolinha vai rodar mais rápido aqui. Tá? E daí não fica com um efeito tão bonito, é mais estético. Você pode usar menos frames aqui também. Mas com 300 eu consegui um resultado bonito aqui de movimentação. Olha só. E agora, o
que eu vou fazer? Eu vou manter isso aqui no 0 e vou aplicar o meu plugin SIBL Loader, que eu gosto muito de usar. Tá aqui, apliquei. Vou colocar o mesmo material do background aqui no meu floor. Vou de novo aplicar, eu vou colocar a minha textura em frontal, tá? E nesse meu floor vou aplicar uma tag, a tag Composite in Background for HDR Maps. Isso vai fazer com que meu cenário se integre ao meu floor se integre ao meu cenário, tá? Já criando luzes e tudo mais. Deixa eu só fazer assim, eu vou dar um play aqui. Eu vou dar um pause agora e vou dar um render aqui para ver o que acontece. O tempo de render ele fica um pouquinho alto por causa do Ambient Occlusion, tá? Levou 13 segundos, mas o resultado é esse aí, ó. Então não tem muito segredo, é bem simples de usar os comandos, só que o resultado é bem legal, você pode usar ele em muitas funções, todos os comandos aí, em Rigid Body, Collider Body, fica a dica também do SIBL Loader, o MoGraph associado ao Spline, o effector, o próprio effector, o Spline Effector aqui do MoGraph, que você só pode usar se você usar algum item do MoGraph, né? Então você pode usar todos os effectors juntos com ele, né? E o resultado final, então, para quem não viu ainda, é isso aqui. O videozinho, já renderizado, os 300 frames. No meu computador levou 44 minutos. E esse aí o resultado. Então espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, me chama lá no nosso grupo de estudos. Ou pode dar uma olhadinha no meu site lá, artedesaber3d.com.br. Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima.